A história de Paulo, originalmente chamado Saulo, é uma das narrativas mais significativas do Novo Testamento da Bíblia. Paulo, também conhecido como Saulo antes de sua conversão, tinha origens judaicas e nasceu em Tarso, uma cidade na região da Cilícia, que fazia parte do Império Romano. Tarso era uma cidade importante cultural e comercialmente, e Paulo se referiu a si mesmo como um cidadão romano em algumas passagens dos Atos dos Apóstolos. Além de ser um judeu de nascimento, Paulo pertencia à tribo de Benjamim, como ele mesmo menciona em Filipenses 3:5. Essa origem tribal é significativa, pois a tribo de Benjamim era uma das 12 tribos de Israel. Paulo também se orgulhava da sua educação judaica. Ele estudou sob a orientação do renomado rabino Gamaliel, em Jerusalém, conforme mencionado em Atos 22:3. Essa formação farisaica influenciou profundamente sua compreensão das Escrituras e as suas convicções religiosas antes de sua conversão ao cristianismo. Essa diversidade de origens é relevante para entender a abordagem única de Paulo em sua pregação do Evangelho. Ele era hábil em comunicar tanto com os judeus, apelando para sua formação e conhecimento das Escrituras, quanto com os gentios, graças à sua cidadania romana e à experiência em contextos culturais diversos. Antes de sua conversão, Saulo era um fariseu zeloso que perseguia os seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça ao judaísmo tradicional. A conversão de Paulo ocorreu de maneira dramática na estrada de Damasco. Enquanto viajava para perseguir os cristãos, ele foi subitamente cercado por uma luz intensa do céu e uma voz perguntou: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Saulo caiu no chão e percebeu que estava diante do próprio Jesus ressuscitado. Essa experiência transformadora levou à conversão de Saulo ao cristianismo. Ele ficou cego por 3 dias, durante os quais jejuou e orou. Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, foi enviado por Deus para restaurar a visão de Paulo e batizá-lo. A partir desse momento, Saulo passou a ser conhecido como Paulo. O ministério de Paulo foi notável e teve um impacto profundo na disseminação do cristianismo. Ele empreendeu várias viagens missionárias, empregando o evangelho em diversas cidades e estabelecendo comunidades cristãs. Suas cartas, que compõem grande parte do Novo Testamento, são uma contribuição significativa para a teologia cristã. As viagens missionárias de Paulo são registradas principalmente nos Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Ele realizou 3 grandes jornadas missionárias, cada uma delas marcada por pregações, conversões e fundação de comunidades cristãs. A primeira viagem missionária de Paulo é descrita em Atos, capítulo 13 e 14. Paulo, acompanhado por Barnabé, começou a viagem de Antioquia, percorrendo lugares como Chipre e a região da Galácia. Pregou em sinagogas e converteu muitos judeus e gentios. Estabeleceu comunidades cristãs em cidades como Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Enfrentou oposição e perseguição, sendo apedrejado em Listra, mas sobreviveu. Na segunda viagem missionária, descrita em Atos, dos capítulos 15 a 18, Paulo, agora acompanhado por Silas, revisitou as comunidades estabelecidas durante a primeira viagem e expandiu seu alcance. Fez a travessia da Macedônia, onde evangelizou em Filipos, Tessalônica e Bereia. Chegou a Atenas, onde proclamou o evangelho no Areópago, e estabeleceu uma igreja em Corinto, onde permaneceu por um tempo significativo. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu em Atos, dos capítulos 18 a 21, e Paulo visitou novamente algumas das igrejas estabelecidas anteriormente. Em Éfeso, pregou por um período prolongado e teve um impacto significativo na região da Ásia Menor. Ao retornar a Jerusalém, enfrentou acusações e foi preso. Quanto aos discípulos de destaque de Paulo, podemos destacar alguns. Timóteo é mencionado em várias de suas cartas, incluindo uma epístola com seu próprio nome. Timóteo era um colaborador fiel e um líder na igreja. Silas também acompanhou Paulo em algumas de suas viagens missionárias, sendo mencionado em Atos e nas epístolas. Tito era um companheiro próximo de Paulo e foi mencionado em várias de suas cartas, incluindo a epístola a Tito. Lídia, embora não seja explicitamente chamada de discípula, Lídia foi uma mulher convertida por Paulo em Filipos e a sua casa se tornou um local de apoio para a comunidade cristã.
Esses discípulos desempenharam papéis importantes na propagação do Evangelho e na consolidação das comunidades cristãs durante e após as viagens missionárias de Paulo. Paulo enfatizou a graça de Deus, a justificação pela fé e a liberdade em Cristo. Ele enfrentou desafios e perseguições ao longo de seu ministério, mas permaneceu dedicado a espalhar a mensagem de Jesus. Paulo também desempenhou um papel crucial na reconciliação entre judeus e gentios na comunidade cristã. No final, Paulo foi preso por sua fé e acabou sendo martirizado em Roma. Sua vida é um exemplo notável de transformação pela graça de Deus e dedicação ao serviço do Evangelho. Se você gostou de conhecer essa história de conversão, fidelidade e transformação, não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima história!